Voltamos e neste bloco com a presença de Jamil Albuquerque, que é instrutor Mastermind. Seja muito bem-vindo, Jamil, é um prazer recebê-lo aqui no nosso AppTV. Patrícia, o prazer é todo meu, obrigado pelo espaço e é uma honra estar aqui com você. Bom, para começar esse papo nosso, que nós vamos abordar aqui a arte de lidar com as pessoas, sobre a lei do triunfo. Eu queria definir um pouquinho para o pessoal de casa no que consiste o Mastermind. Patrícia, o Mastermind é um treinamento que existe desde 1928, portanto está aí há 82 anos no mercado. Ele já foi testado pelo tempo. Ele foi criado por um pensador norte-americano chamado Napoleão Hill. Napoleão Hill conheceu um homem muito rico no início do século XX, em 1908 para ser mais específico, e ele era um jovem jornalista, como você, teu colega, e desta conversa com esse grande empresário, o rei do aço, o Sr. Andrew, nasceu uma curiosidade, saber por que algumas pessoas se dão bem na vida e outras pessoas não se dão bem. Por que algumas pessoas têm uma vida acima da mediocridade e outras pessoas têm uma vida tão mediana? Desse bate-papo nasceu um contrato para pesquisar o Clube dos Bem-Sucedidos. Napoleão Hill passou 20 anos pesquisando os homens ricos do mundo. Ele pesquisou 16 mil empresários. Ele pesquisou as 500 maiores empresas, as 500 maiores fortunas do início do século XX, que até hoje nos Estados Unidos tem essa tradição. Todo ano eles fazem a lista das 500 maiores empresas e é feita exatamente por uma revista chamada Fortune, inspirada na pesquisa de Napoleão Hill. Os 45 homens mais ricos do início do século XX foram seus amigos pessoais. Henry Ford, Vanderbilt, Firestone, foram homens que estiveram junto com eles, Thomas Edison. Eu estive inclusive agora nos Estados Unidos e vi foto dele com Thomas Edison em finais de semana, foi muito bom. No final desse tempo, 20 anos depois, Napoleão Hill publicou o resultado desta pesquisa em um livro memorável chamado A Lei do Triunfo, que é um dos 30 livros mais influentes e é um dos maiores long sellers da história. O que quer dizer um long seller? Um long seller é um livro que nunca sai de edição. Todo ano ele continua sendo editado, então chama-se long sellers. Ele é um dos maiores long sellers da história, ao lado da Bíblia Sagrada e outros livros sagrados da humanidade. Quando ele lançou este livro, ele criou um modelo para reproduzir aquelas qualidades, para reproduzir aquelas virtudes, aquelas características que poderiam fazer qualquer ser humano, desde que reproduzisse aquilo, ter uma vida acima da média. Porque essa é uma paixão americana, Patrícia, ver as coisas darem certo. E é esse livro que eu mostrei agora para o pessoal de casa também, que você fez uma interpretação, é isso? Patrícia, o que acontece? Como o livro é a base do nosso treinamento, do Mastermind, que nós somos autorizados aqui no Brasil pela Fundação Napoleão Hill, tinha um desafio muito grande. Como é um livro com 780 páginas, contando histórias lá do início do século, ele já estava com uma linguagem densa, difícil de ler. Alguns personagens citados lá parecem até que são personagens apenas fantasiosos, de tão longínquos da nossa realidade. E tem um fator muito importante. Hoje o brasileiro não quer mais buscar a referência lá de fora, o brasileiro quer ser a referência. Esse novo momento, esse despertar da consciência está acontecendo. Baseado nisso, quando o livro fez 80 anos, há 2 anos atrás, nós tomamos essa decisão de escrever um livro sobre o livro. Como fazer isso? Então nós batizamos a Lei do Triunfo para o século XXI. Tomamos 2 cuidados básicos. Escrever em uma linguagem de fácil compreensão, que os especialistas chamam de literatura de mercado, ou seja, aquela literatura que se amercadou, que fala uma linguagem dinâmica, de fácil compreensão e que seja prático. Então chama-se literatura de mercado, esta literatura. Nós tomamos esse cuidado de utilizar ela. E segundo cuidado, contar histórias de triunfadores brasileiros. E como a gente pode, então, já que estamos falando para o mercado de universitários, para o mercado publicitário, pegar essas leis e fazê-las se tornarem realmente nosso dia a dia, para chegarmos aí em outro momento da nossa vida, no triunfo?
Patrícia, essa é uma ótima pergunta, amiga, porque tem dois momentos sendo observado aqui no Brasil hoje. O Brasil, nesta década, será a quinta maior potência econômica do mundo. Isso, nos próximos 5 anos, nós já vamos alcançar isso. E é nessa década. Nesta década, o Brasil vai duplicar a produção de alimento, ou seja, até 2020, 33%, 1/3 da produção de alimentos do mundo será feito pelo Brasil. O Brasil tem 35% da área agricultável do planeta, tem 14% da água potável do planeta, ou seja, é o país que é a pérola deste século. Junto com essa potência, vem também a indústria consolidada, o comércio consolidado, a democracia consolidada. Bom, então nós estamos no paraíso, nós temos um desafio. Qual é o desafio? Capital intelectual. Por quê? Porque quando se fica grande, precisa se manter. Concordamos? Todos nós sabemos disso. Se você fica grande, uma empresa fica grande, precisa manter essa empresa. Como é que se mantém uma empresa? Com pessoas. Porque senão pode ocorrer de acontecer o seguinte, é um grande navio, com um grande motor, com uma grande carga, que está no meio do mar, no meio de um nevoeiro e a bússola quebrou. Daqui a pouco você pensa que está andando para frente, está andando para trás. Então pode ocorrer um fenômeno que já está começando de forma muito lenta, mas os grandes rompimentos começam com uma fissura, de importação de mão de obra. Porque o mundo inteiro está olhando para o Brasil. É só nós olharmos, Robinho voltou, Roberto Carlos voltou, Ronaldo voltou, até o Kaká já andou fazendo um movimento para cá. O Neymar não quis ir para lá. Por que ele não quis? Porque ele sabe que aqui está melhor, em todos os sentidos. Então, pode acontecer o fenômeno que aconteceu com os Estados Unidos, de muita gente ir para lá. E o mercado, Patrícia, ele tem uma particularidade. O mercado não faz graça para ninguém. O mercado só faz o que lhe convém. Então, se vem alguém que fala outra língua, mas é competente, ele vai ocupar o espaço para o mercado. Qual é a solução? É preparar o nosso capital intelectual. Esse é o nosso desafio. Então, esse livro se propõe a isso, a despertar nas pessoas esse sentimento empreendedor. Então, o grande desafio realmente é a arte de lidar com as pessoas? Tá é isso aqui. que esse é o que vai fazer a diferença. Fazer a diferença. Eu estive na AgriShow, na abertura da AgriShow, e fui almoçar na mesa, estava a prefeito e o ex-ministro da Agricultura, Reinaldo Stefani. Reinaldo Stefani foi ministro do Gás, ministro do Collor, ministro do Fernando Henrique Cardoso e ministro do Lula. E eu na mesa perguntei, ministro, estou lhe conhecendo pela primeira vez, uma curiosidade minha, como é servir a 4 governos diferentes? E ele disse, olha, todos os mandatários eu não tenho nada a reclamar. O que diferenciava era a equipe. A atual equipe tem alguns desafios, assim, a equipe do Collor era uma lástima, seu círculo íntimo era de uma fragilidade enorme, não por acaso ele ficou um ano e pouco no poder e sucumbiu. Foi um líder acidental. Então, a arte de lidar com pessoas é o que faz a diferença. Saber lidar com essas pessoas, formar talentos, construir talentos, reter talentos. Isso a gente adquire ou aprende? Isso está num processo natural das pessoas, o mercado faz a gente caminhar para esse processo, é na prática que se consegue. Como é que a gente pode definir isso? Eu tenho a impressão, Patrícia, que essa é a pergunta que eu mais ouvi até hoje na minha carreira. Que bom! Isso feliz. Aprende, nasce pronto, como é que é isso, né? Assim, eu te resumo numa frase, nada nasce pronto na natureza. Uma árvore não nasce uma árvore, um elefante não nasce um elefante, um astronauta não nasce um astronauta. Tem a sementinha, a árvorezinha, o elefantinho, o menininho que se transformou. Então tem uma semente. A semente disso tudo é a iniciativa. Isso é que faz a diferença, a iniciativa. Se houver esta semente e essa semente for direcionada, pode dar uma bela árvore, um grande elefante, um bom astronauta. Tem que se ter a vontade de querer lidar com pessoas. Então me pergunta, dá para treinar isso? O que dá para treinar? O que não dá para treinar? O que se desenvolve? Eu costumo dizer o seguinte, você treina quase tudo no ser humano.
Só tem uma coisa que você não consegue treinar no ser humano, é a vontade. Só que ela faz toda a diferença. Ela é o motor propulsor, é esse motor que faz o ser humano ir à luta, a entender que existe uma sorte de principiante, mas existe uma coisa chamada a força da persistência. Então, deixa eu só pegar um gancho nisso tudo. Então, o mercado publicitário precisa entender muito bem de gente para poder falar para ela. Principalmente que o mercado publicitário ele tem uma questão de lidar com o abstrato. Ele vai vender uma ideia e tem que resumir uma ideia, ou seja, ele tem que entender, essa ideia tem que atingir todas as camadas. É o profissional que precisa, como todos os outros profissionais, entender muito de gente. Porque ele tem que lidar não só com a sua equipe, como a equipe do seu cliente e como todos os consumidores, toda uma faixa, uma cauda consumidora. Que são nichos bem diferentes. Não, né? ele é um profissional que precisa lidar com muitos perfis. O profissional publicitário é um dos maiores desafios. Não por acaso também é muito bem remunerado. Porque o mercado tem isso, remunera os desafios. O mercado não remunera o que se conhece. Ninguém vai pagar para você, para mim ou para qualquer professor universitário ou intelectual 1 centavo pelo que a gente sabe. O mercado só paga pelo aquilo que a gente faz. Então, o profissional de publicidade que está nos vendo, e eu sei que a tua audiência é grande, Patrícia, e os profissionais são muito bons, porque aqui é um celeiro, Ribeirão Preto é um celeiro de talentos, vão entender muito bem o que eu estou dizendo. Porque você tem 3 universos para entender. O teu universo interno, lidar com a tua equipe, que é um grande desafio, porque dentro da tua equipe provavelmente tem um monte de talentos. Porque ninguém vem para cá ser medíocre, ninguém lida com esse ramo sendo medíocre, então é talento. E talento tem um desafio, porque quando bate em alguém, sai muita faísca. Então já é um desafio lidar com esse grupo interno, o intramuros. Depois tem que lidar com esse cliente que está do lado de lá te contratando. E tem que lidar com o consumidor. Muito bom. Deixa eu só mostrar aqui. Esse foi o primeiro, né? A arte de lidar com pessoas foi o seu primeiro. É o primeiro, esse é o filho, que foi assim, um grande lançamento e que já está, Patrícia, atingindo a casa dos 90 mil exemplares. Uau, Jamil. Você esperava? Isso está sendo uma surpresa, não só para mim, como para a editora, que é uma grande editora, porque era um livro despretensioso, mas atingiu, foi caindo no gosto popular. Muito bacana. Jamil, esse papo vai longe, mas infelizmente eu tenho tempo e a gente tem que saber lidar com ele. Mas eu quero agradecer imensamente, é sempre bom estar ao seu lado. Muito obrigada por esse bate-papo e volte sempre para a PPTV, viu, Jamil? Muito obrigado, Patrícia. É uma honra estar aqui. Você deixa a gente muito à vontade, parece que a gente está na sala de casa, assim, fazendo um bate-papo. Que bom, fico feliz. Obrigada, muito Jamil. Obrigado. Volte sempre. Papo bom, né, gente? Tá aí. Esse foi o nosso APP TV de hoje. Mas você sabe que você pode acompanhar a qualquer momento pelo site apptv.com.br. Um excelente dia. A gente se vê. Até o próximo programa.